Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar então mais uma semana de aulas e a primeira aula dessa semana vai ser uma aula de português. Então, nós vamos continuar no grupo 2 e vamos ter a aula das páginas 57 e 59, até 59, certo? Antes de começar, eu preciso pedir desculpa para vocês porque eu fiz uma coisa errada e eu fiquei muito orgulhosa porque alguns alunos perceberam. Na sexta-feira, como eu já tinha falado para vocês, eu postei o gabarito das atividades que vocês tinham feito. E lá na página 118, o exercício 10, tinha uma alternativa, que era a alternativa D, que estava pedindo para vocês escreverem a resposta da alternativa anterior em números romanos, e era o número 42. Na hora de digitar, a tia colocou o X, o L e um I só. E na realidade são dois Is. Então a resposta certa é X, L e I. Então eu errei. Meu Deus, me perdoem, tá bom? Mas acontece, né? Na hora de digitar, a tia acabou se enganando. Então vocês estavam certos, tá? É X, L e I. 42. Combinado? Vamos lá então. Agora sim, depois do meu pedido de desculpas, porque a gente erra mesmo, né? Faz parte. Vamos pegar então o nosso livro de português para a gente começar a aula. Uma coisa que eu vou falar para vocês também é que dentro dessa aula são poucas páginas, porque tem uma questão que tem uma parte de gramática que vocês ainda não aprenderam, que são os pronomes, tá? E a tia vai explicar isso para vocês, mas eu vou explicar de uma maneira bem por cima. Não precisam ficar preocupados, tá bom? Não é obrigação de vocês decorar tudo que eu vou falar. Na hora de fazer os exercícios que eu vou passar, vocês vão ver, vocês vão só olhar na tabelinha, tá bom? Então, não se cobrem quanto a isso nesse momento, tá? O que a tia vai fazer é passar uma introdução para vocês saberem que existem os pronomes, para vocês saberem o que eles são, mas vocês não têm obrigação de decorar nada disso por enquanto, tá bom? Isso vocês vão aprender nos próximos anos, mais pra frente. Agora é só para ter uma ideia, combinado? Então, vamos lá. Na página 57, a gente parou na primeira partezinha ali, momento de novas descobertas. E lá, a gente tem um texto que se chama Criativos e Curiosos, a importância de estimular a imaginação do seu filho. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é ler esse texto, tá? Começa na página 57 e termina na página 58. Depois de ler essa questão, essa questão não. Depois de ler esse texto, vocês vão responder as questões que tem nas páginas 58 e 59, que são relativas a esse texto, certo? Então, é bem facinho. A atividade 9 é uma atividade daquelas que vocês precisam assinalar só uma alternativa. E é nela que aparecem as palavras isso, ela, que são pronomes. Então, é aí que entra o nosso desafio da aula de hoje. É aí que entra a parte onde vocês vão aprender o que são os pronomes, tá? Então, o desafio para vocês é responder as questões 58 e 59. Até quarta-feira, tá bom? Mas aí eu falo de novo para vocês lá no final do vídeo. Vamos agora, por enquanto, aprender o que são os pronomes. Vamos lá. Tia Jéssica, já fiquei apavorado, já fiquei apavorada. Você fala que é gramática. Ai, meu Deus, eu já não sei mais como vou conseguir, vai ser difícil? Não, não vai. Vai ser fácil, tá bom? Vamos imaginar que vocês falam assim, ó. Eu quero voltar para a escola. Quando vocês falam eu quero voltar para a escola, esse eu, a palavra eu, está substituindo o nome de vocês, não é? A Jéssica quer voltar para a escola, a Maria quer voltar para a escola, o João quer voltar para a escola, certo? Então, quando a gente substitui um substantivo, porque lembra que nós já aprendemos que os substantivos são as palavras que dão nome aos seres. No caso, nosso nome é um substantivo próprio, lembra? Então, quando a gente usa uma palavra para substituir esse substantivo, no caso aí o eu, a gente está usando um pronome. Então, viu como não é tão difícil assim? Então, tia, o que é um pronome? O
Pronome é uma palavra que vai substituir os nomes. Então, vai substituir o nome de uma pessoa, o nome de alguma coisa, o nome de algum animal, certo? Não é tão difícil quanto parece, né? E aí, esses pronomes têm alguns tipos, vários tipos. E a gente vai ver 3 deles, tá bom? Que vai ser o suficiente para vocês conseguirem responder as questões que a gente vai ter aí nos próximos slides, e também vai ajudar vocês a descobrirem a resposta certa da questão 9, lá da página 59, tá? Então, vamos lá. Tipos de pronomes. O primeiro que a gente vai ver são os pronomes pessoais, que falam nome de pessoas, substituem os nomes de pessoas. Então, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Esses são os pronomes pessoais. A tia colocou então aí para vocês uma tabelinha que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor esses pronomes pessoais, tá? Então, nós temos na primeira coluna as pessoas verbais, tá? Então, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Vocês já sabem, singular é quando nós estamos falando de uma coisa, de uma pessoa, certo? Quando a gente fala plural, é mais do que um, 2 ou mais, certo? Então, quando a gente está falando da primeira pessoa do singular, nós estamos falando de nós mesmos. Então, primeira pessoa, eu. Aí, quando eu tô falando dentro de uma frase, eu posso falar, eu gostaria de ter você aqui comigo. O comigo também é um pronome pessoal, está falando de mim, certo? Então, todas essas palavrinhas que nós temos aí são pronomes pessoais. Então, lembra, são pronomes pessoais porque estão se referindo a pessoas, certo? Se é uma pessoa só, primeira pessoa, segunda ou terceira do singular. Se é mais do que uma, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Mas vocês não precisam decorar isso, tá bom? Por enquanto, não tem essa necessidade. Basta que vocês saibam que quando eu estou falando de mim ou de outra pessoa, eu estou usando pronomes. Então, todas essas palavrinhas que estão aí na segunda e na terceira coluna são pronomes pessoais, beleza? Eu sei que é complicado, mas vamos com calma que vai dar tudo certo. Não precisa decorar isso, tá bom? Vocês vão ter a tabelinha aí para vocês para sempre, para vocês consultarem. Mais para frente é outra história, aí vocês vão aprender um pouco mais sobre isso, mas por enquanto é só para vocês terem uma noção do que são esses pronomes, do que são essas palavras que vão substituir os nomes, os substantivos, beleza? Então, vamos continuar. Outro tipo de pronome que existe é o que a gente chama de pronome possessivo. É só lembrar de posse. O que é posse? É algo que eu tenho, não é? Então, os pronomes possessivos, eles vão indicar alguma coisa que pertence a alguém, certo? Lembra sempre, possessivo, posse, alguma coisa que você ou que outra pessoa tem, tá? Então, de novo, coloquei aí para vocês uma tabelinha com alguns exemplos de pronomes possessivos. Então, nós temos lá, de novo, as pessoas, do singular e do plural, né? E aí, a gente tem lá meu, minha, meus, minhas, teu, teus, seu, seus, nosso, nossos, vosso, vossos, seu, sua, certo? Então, esses são os pronomes possessivos. O seu caderno é maravilhoso. O caderno é de alguém, não é? Ele é de quem? Ele é seu. Entenderam? Possessivo, de posse. É bem facinho, né? Eu diria que é um dos mais fáceis da gente aprender. E nós temos, por último não, porque existem vários outros tipos de pronomes. Por último, que a gente vai ver por enquanto, tá? Os pronomes que a gente chama de demonstrativos. E da mesma forma, a própria palavra já explica, né? Eles são demonstrativos, eles explicam alguma coisa, eles estão mostrando alguma coisa pra gente, certo? Então, olha lá a nossa tabelinha de novo. Então, este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essa, isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Tudo que a gente está indicando, aquele caderno é seu? Esse lápis é seu?
Esta caneta é minha. Nós estamos demonstrando alguma coisa, indicando alguma coisa para outra pessoa ver, certo? Então, por isso que a gente chama de pronomes demonstrativos, porque eles estão demonstrando, eles estão mostrando, indicando alguma coisa pra gente. Será que deu para entender, pessoal? Eu espero que sim. Vocês vão me chamando qualquer coisa, tá bom? Porque é muito complicado, eu sei. Não é fácil aprender desse jeito, mas logo, logo a gente vai estar junto e aí vai ser bem mais fácil. Mas por enquanto, eu sei, eu acredito na capacidade de cada um de vocês. E pelas fotos que eu tô recebendo, eu tô vendo que vocês estão assim, ó, de parabéns. Tá todo mundo se empenhando, todo mundo fazendo o máximo que pode. Eu tô muito orgulhosa de vocês, vocês não têm noção. Queria poder dar um abracinho em cada um de vocês, igual a gente fazia todo dia de manhã ou à tarde, né? Mas vamos lá, vamos continuar por aqui por enquanto, tá? Então, pessoal, esses são os pronomes. É só vocês não esquecerem, tá? Que os pronomes são as palavras que vão substituir um substantivo. Então, vai substituir o nome de uma pessoa, o nome de um objeto, o nome de um animal, certo? Então, lembra, pronomes são palavras que substituem os substantivos, beleza? Vamos lá, então, para as atividades. Essas atividades que eu tô colocando aqui agora é para vocês copiarem no caderno de português. Então, vocês vão fazer como se vocês estivessem na sala e a tia estivesse passando a atividade na lousa. Então, vocês vão pegar o caderno, pula uma linha da onde a gente parou no caderno de português, coloquem o cabeçalho. Então, Serrana, 11 de maio de 2020, certo? Pula uma linha e coloquem as atividades. Vocês vão copiar e responder. Para vocês poderem copiar, vocês vão fazer o mesmo esquema que a gente fez com o gabarito. Vocês dão pausa no vídeo para poder copiar. Na hora que terminar, dá o play para continuar, beleza? Essas atividades, assim como as respostas da página 58 e 59, são para o dia 13, para quarta-feira, tá bom? Então, não deixa para a última hora para fazer, tá? Então, vamos lá, vou explicar para vocês essas atividades. A número 1 tá pedindo pra gente substituir os nomes que estão aí em negrito, né, destacados, por pronomes. Então, vamos pensar. Eu e Valdir fomos ao clube. Se eu e outra pessoa fomos ao clube, quem foi ao clube? Vocês? Eles? Não, né? Nós fomos ao clube. Então, vocês vão responder, nós fomos ao clube. Eu e o Valdir somos nós, certo? Viram como é fácil? Então, vocês vão fazer a mesma coisa com as outras frases que estão aí. Então, o avião subiu muito rápido. O avião, se eu for substituir, o que vai ser? Consultem a tabelinha lá dos pronomes pessoais, já é uma dica, tá? Os pássaros eram coloridos e raros. A menina é muito delicada e charmosa. Tia Jéssica, no caso, tá? Beijo pra vocês. As crianças passearam de trem. Só isso. Que atividade fácil, hein? Eu falo que eu pego muito leve com vocês. A atividade número 2, pessoal, tá pedindo para vocês passarem essas frases que estão aí para o plural e também para vocês substituírem a parte que tá aí em negrito por um pronome, certo? Um pronome pessoal. Lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Então, vamos primeiro passar a frase pro plural para depois trocar pelo pronome. Então, ó, a vendedora é muito esforçada. Se a gente for passar essa frase para o plural, vai ficar como? As vendedoras são muito esforçadas, certo? Agora sim, que a gente já passou a frase para o plural na nossa cabeça, a gente vai trocar o as vendedoras, que é a parte que está destacada, por um pronome. As vendedoras é o quê? Isso, são elas. As vendedoras, elas. Então, elas são muito esforçadas. Viu como é fácil? A mesma coisa as outras duas frases. Primeiro, vocês passam para o plural, se tiver no singular, né? E depois, vocês vão trocar as palavras que estão destacadas por um pronome. Então, eu e Júlia somos irmãs do peito.
o elefante está em exposição no zoológico, certo? Só isso também, super facinho. Próxima questão, número 3. Complete as frases com um pronome pessoal. Então, de novo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, a primeira frase. Nananana, gosto de macarrão ao alho e óleo. Quem que gosta de macarrão ao alho e óleo? Eu. Então, eu gosto de macarrão ao alho e óleo, certo? Olha só como não ia fazer sentido se a gente colocasse outro pronome pessoal. Se fosse o você, por exemplo. Você gosto? Não, ia dar errado, não ia fazer sentido, né? Eles gosto? Também não. Tu gosto? Não, também. Então, tá vendo como não é difícil? É só vocês irem lembrando, olhando lá na tabelinha que vocês não vão errar, tá bom? Pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Terminou essa parte, nós temos a continuação dos exercícios. Então, vamos lá. Exercício 4. Circule de vermelho os pronomes possessivos. Lembra? Os pronomes que indicam posse, alguma coisa que a pessoa tem, certo? Então, olha lá a primeira frase. Dona Joana sempre arruma o quarto dela pela manhã. Qual que é o pronome possessivo aí que está indicando alguma coisa de posse? Será que você acertou? O pronome possessivo aí é o dela. De quem que é o quarto? O quarto é a posse, é a coisa que a pessoa tem. Quem tem? Ela. Então, é dela. O quarto é dela. Pronome possessivo, certo? Mesma coisa com as próximas frases. Só circular de vermelho. Então, nossos compromissos sempre são cumpridos no prazo determinado. O meu diário guarda os meus segredos. Tenho muito carinho pelo chefe dele. Então, pensem direitinho, volta lá na tabela, olha, não tem problema de olhar, tá bom? Próxima questão, questão número 5. Complete as frases com os pronomes possessivos do quadro. Então, aí a gente já tem os pronomes meus, nosso, nossas, minha e sua, que são todos pronomes possessivos. E aí, vocês vão ter que encaixar esses pronomes aí nessas frases que tem os espaços, certo? Então, ó, a saia de Bruna é vermelha, mas a nananana é azul. Qual é a palavra que vai se encaixar aí nessa frase? Muito bem, minha. Então, a saia de Bruna é vermelha, mas a minha é azul, certo? Mesma coisa, então, com as próximas frases também, certo? Última atividade, só para vocês falarem, reclamarem bastante que eu passei um monte de exercício, porque eu gosto disso. Então, vamos lá. Agora, os pronomes demonstrativos, aquele último quadrinho, certo? Complete as frases com os pronomes em destaque. Então, nós temos aí alguns pronomes, tem alguns que são repetidos, pode ser que algum vocês não usem, tá? Então, não se prendam a isso. Primeira frase. Nananana, bicicleta é minha. Nananana é a sua? E aí? O que vocês vão encaixar? Isso, espero que vocês estejam olhando bonitinhos lá na tabela na hora de fazer esses exercícios, hein? Então, ó, esta, porque é de mim que eu estou falando, então é esta, não é essa, tá? Então, esta bicicleta é minha. Aquela é a sua, certo, pessoal? Mesma coisa com as próximas frases, tá? Então, lembra? Vocês vão entregar para mim essas atividades até quarta-feira, naquele mesmo esquema de mandar uma foto. Não precisa ser foto de todas as atividades, é uma foto de vocês fazendo a atividade, de vocês copiando a atividade no caderno, tá bom? Só isso. No dia 15, nessa sexta-feira, a tia vai colocar da mesma forma o gabarito lá para vocês fazerem o exercício, a correção. Prometo que eu não vou errar mais.
Que coisa feia, né? Ai, gente, me perdoem, mas acontece. Eu não vi mesmo. E olha que eu conferi tudo, hein? Mas arrumem lá, tá bom? Não esquece. Qualquer dúvida que vocês tiverem, como a tia já falou, pode me mandar mensagem. Vocês sabem, quem já me mandou mensagem sabe que eu tento responder o mais rápido possível. Eu fico o tempo todo com o meu computador aberto para ver se vocês estão me mandando alguma coisa, tá? Tia, mas eu não tenho e-mail. Posso te mandar pelo Instagram? Não tem problema. O importante é vocês não ficarem com dúvidas, tá? Peçam ajuda. Outra coisa que eu espero de vocês é que vocês me falem de verdade sobre o gabarito, tá? Se vocês gostaram da forma que foi, pelo vídeo, ou se vocês preferem que eu mande por e-mail o arquivo, vocês me avisam, tá bom? Para eu poder me programar para disponibilizar esses gabaritos para vocês no dia 15, combinado? Pessoal, a aula de hoje é isso. Qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Estou morrendo de saudade. Vocês me aguentam, porque na hora que a gente voltar, eu vou apertar a bochecha de todo mundo. Um beijo e até a próxima aula. Até amanhã, tá? Tchau, tchau.